Estamos em setembro, e setembro nos recorda da prevenção do suicídio. Apesar de ser um assunto extremamente duro, difícil, mas é um assunto necessário. E hoje, no Caminhos da Felicidade, a gente tem uma convidada muito, muito especial, Gina Strozzi. Gina é professora da Fundação Dom Cabral, é especialista em segurança psicológica, saúde mental e faz um trabalho lindo nas organizações. Gina, minha amiga querida, seja muito, muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. Eu sei que a gente tem um tema hoje difícil, mas é muito importante, né? Para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso aqui no programa também. Sim. Ai, obrigada pelo convite, tão querida, tão especial, entrega tanta coisa de tanto valor. Espero contribuir hoje com vocês. É um prazer estar aqui, minha amiga Flávia Veiga, que tem uma responsabilidade tão grande, né, de levar palavras de transformação. Cada programa seu é um start, né, que ocorre dentro da gente para que a gente se desperte para tanta coisa boa e de tanto valor. Muito obrigada. E eu quero conversar hoje com vocês a respeito de segurança psicológica, né? O que seria esse conceito? A gente está falando muito sobre isso, e isso toca as noções de inovação, principalmente pós-pandemia, quando se instala um lugar de insegurança, onde abre-se o abismo, né, de o quanto é que eu tenho que trabalhar, não tenho que trabalhar, não só no ambiente do trabalho, mas também nas nossas vidas, né, o quanto é que eu fico conectado, desconectado, produzo ou não, mas principalmente neste lugar, que foi um lugar que brotou um caos, né, com relação às nossas próprias vidas, à nossa finitude, os nossos limites, as nossas vulnerabilidades, mas também sobre a possibilidade de adoecer. A gente sabe que a gente passou por tantas dificuldades, mas principalmente agora nós estamos sensíveis. E como é que se trabalha? Vai para o trabalho, lida, né, dentro da nossa empresa, se é uma empresa pública, privada, se você é um empreendedor, se você é um empresário, se você tem o seu próprio negócio, se você trabalha online, híbrido, presencial, voltou para o presencial, todas essas novas alocações, né, surgiram exatamente para fazer a gente revisitar um lugar que é o lugar das nossas vulnerabilidades. E um ambiente de segurança psicológica é um ambiente onde eu posso me expor, onde eu posso correr riscos, não ter medo de errar. E numa era de alta produtividade, né, onde a gente tem os high potentials, né, que produzem muito, produzem ferozmente, a gente teve no meio da pandemia a Olimpíada de Tóquio, vocês se lembram, a nossa Simone Biles, né, americana, ginasta, que foi o ícone, né, do que é o transtorno mental. Ela chegou e disse, né, eu não posso competir, quer dizer, eu não posso trabalhar hoje, porque eu não quebrei um braço, eu não tenho um atestado para te dar. Ela falou isso para o mundo, que é a plateia, né, dela e para os patrocinadores. Mas eu tenho uma dor que é uma dor que não vai sair no raio-x, não vai sair na tomografia, mas é uma dor real. Se eu tivesse com o braço quebrado, sairia lá, né, o ossinho trincado, né, a sombra no raio-x, mas eu não tenho um exame que mostre a minha dor, a minha angústia, a minha agonia, né, a incapacidade que eu tenho hoje de me organizar internamente e de sair para o meu trabalho. Então, o humano, né, uma das grandes competências hoje, Flávia, é a gente entender a humanidade do outro. Ela ficou escancarada, ela ficou dada, ela ficou posta. E aí, nesse movimento que é de mostrar a gente por dentro, porque segurança psicológica, a sustentabilidade dos relacionamentos, né, o sistema do mundo íntimo, nada mais é do que o nosso mundo invisível, né, desse lugar onde a gente vai mostrar através dos comportamentos, das nossas falas e também da produção do trabalho, das nossas entregas. E a gente está entregando, você pensa ela, uma reputation que chegou diante dos patrocinadores, que são gigantes, que são milionários, diante do mundo que a plateia dela e disse, eu não posso fazer isso nesse momento. Puxando para a nossa realidade, né, o quanto é que às vezes a gente não se sente capaz de fazer isso nesse momento. E precisa fazer porque precisa produzir.
Tina, e isso é tão importante porque existe uma confusão muito grande, um desentendimento do que é o adoecimento mental, e muitas vezes isso é confundido com frescura, isso é piti, porque isso não é importante. E muita gente, inclusive quando você traz o termo segurança psicológica, ele é tão importante porque muita gente tem o termo de se expor. Não, mas porque se eu falar da minha dor, se eu falar do que eu sinto, por exemplo, ela foi extremamente corajosa em colocar isso. Porque eu tenho certeza que teve um grupo que criticou, mas ao mesmo tempo, Uhum. quando a gente pega pessoas como essa, que começam a mostrar que isso existe, é real, e não é frescurite, não, é doença mesmo, e precisa ser tratado, precisa ser olhado, cuidado, a gente começa a mudar um pouquinho, né, essa percepção, essa visão. Sim, o mundo, né, não só o mundo corporativo, como as pessoas em geral, criam mais sensibilidade para esse olhar, que é um olhar empático, que é um olhar de compaixão para com o outro, de autocompaixão também, quando a gente entende que a gente também precisa se cuidar e não só cuidar do outro, mas as organizações, elas começam a olhar e se humanizar, e se sensibilizar. Isso é algo tão importante, né, de compreender, porque a saúde mental, né? Por exemplo, a gente fala muito hoje de burnout, né? E assim, o burnout, ele começa, a antessala do burnout, são as dificuldades de relacionamento dentro do ambiente. Eu não preciso nem levar lá para a corporação. Pensa dentro de casa. Se você tem uma incompatibilidade com o teu pai, com a tua mãe, eles têm temperamentos diferentes do seu, eles têm propósitos de vida diferentes do seu, você se sente muitas vezes uma ovelha negra dentro da família, você se sente aquele, sabe, que fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então a gente começa a elocubrar, a gente começa a se interrogar sobre os nossos sentidos e sobre o sentido da nossa existência. Isso é fundamental, né? E o bem-estar, ele nasce nesse lugar. Pensa, eu não me dou bem com um membro da família, com meu marido, eu tenho que me divorciar. Eu não dou bem com meu filho, eu preciso criar ferramentas, né, de compatibilidade, de empatia, de respeito, né, de compreensão do quanto é que eu projeto sobre ele algumas dificuldades que são minhas, e isso é real. O mundo dos sentidos, ele é invisível, mas ele existe. E não só existe, como nós temos números hoje, a gente tem, por exemplo, o relatório, que é um relatório do Alerta Amarelo, que é da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que levanta dados sobre isso, e a gente tem, hoje a gente está falando, né, topicamente do Setembro Amarelo, suicídios no Brasil, 14 mil por ano. Isso representa, Flávia, a cada dia, 38 pessoas ceifam a própria vida, É, por dia no Brasil. Isso é um número que ele está subnotificado, com certeza, por conta da ignorância das pessoas, por conta da vergonha, por conta da dificuldade de expressar isso em termos de diagnóstico, né? Às vezes a pessoa sofre de depressão a vida toda. A gente tem números que mostram que os transtornos mentais e comportamentais, eles vão te afastar do trabalho mais do que qualquer dor articular, qualquer dor lombar, né, qualquer dificuldade física. E aí, as depressões, né, as ansiedades, quadros de pânico, fobia de toda a ordem, eles se instalam no sujeito, por quê? Porque a gente está falando de formas de sofrimento. Quando eu falo de olhar para a questão da prevenção, né, da saúde, né, dos transtornos mentais, do suicídio, como a gente está falando aqui, porque é o ápice, né, o suicídio é quando eu não consigo mais fazer nenhum tipo de ferramenta de apoio, eu não tenho como fazer nenhum outro tipo de enfrentamento para com o meu sofrimento, então eu ruo por dentro, né? Existe uma desinstalação, um abandono do sujeito dele próprio, por conta que a dor é insuportável. Então, essa noção a gente tem dentro de casa, a gente tem na escola, e como é que as corporações hoje estão olhando para isso? Então, existe um levante enorme, né, de profissionais como nós, da saúde, da ciência da felicidade, do bem-estar, para que a gente consiga olhar, porque a felicidade está num lugar e o sofrimento está em outro. Então, assim, a antítese disso nos interessa muito como ciência, né? Como existem vários tipos de assessments, de mapeamentos, para que a gente levante esses diagnósticos, mas não necessariamente fique com o número na mão, porque a gente sabe que hoje, Flávia, a depressão é a principal causa de afastamento pelo INSS. Então, isso é muito sério, porque tem
impactos jurídicos, tem impactos do médico do trabalho, do psiquiatra, tem impacto na corporação, e a corporação que hoje não se levantar para olhar para esse quesito, né, ela está em defasagem e ela está em prejuízo, incluindo financeiro. Por quê? Porque quando eu tenho alta produtividade, né, e baixa positividade, eu tenho doença mental instalada, porque eu tenho que produzir muito, eu não desligo, meu celular fica aberto. Hoje existe um certo glamour da insônia, né? Porque eu estou disponível a qualquer momento no meio da madrugada. Então, isso é altamente adoecedor. E a gente vai ter que levantar essa discussão para compreender qual é o sentido de tudo isso, porque a gente está ganhando em termos de lucro, de excessos, mas a gente está perdendo o ser humano, a pessoa que está dentro daquele cargo, daquela função, né, de alguém que tem, e que é substituível, né, hoje ele não serve mais, fora o turnover, fora a rotatividade, o absenteísmo, todos os fenômenos que são, a gente está falando aqui, né, num aspecto global, porque isso acontece, antes de tudo, a começar em mim, dentro da minha casa. Pensa comigo, ó, vou fazer a comparação. Quando eu estou, por exemplo, ausente do meu trabalho, porque eu não gosto mais do trabalho e tal, eu já estou pedindo uma demissão silenciosa, tá certo? Existe um processo aí. Quando eu estou dentro de casa e eu chego tarde, eu não volto para almoçar com os filhos, eu não pego mais ninguém no colégio, eu vou ficar fazendo o quê? Me ausentando deste processo. Então, tanto na corporação como dentro de casa, a gente está falando de prevenção de comportamentos de risco, de comportamentos que são aversivos à empatia, ao amor, ao carinho, ao cuidado, ao respeito. Primeiro consigo mesmo, porque é que você se sustenta num lugar onde você não quer mais, né? Ah, mas eu tenho que pagar minha conta, né? Então eu tenho que ficar lá, tal. Então, a gente tem números também, Flávia, que mostram que de 10 pessoas que são mandadas, que pedem demissão, de 10 pessoas que pedem demissão, a gente está num mundo que é o mundo do desemprego, onde eu tenho dificuldades financeiras, mas eu estou pedindo demissão. Esse fenômeno é muito da resignação. Por quê? Porque eu não aguento ficar num lugar onde é tóxico. Dos 10 que pediram demissão, 8 pediram por causa do chefe, porque eu não aguento trabalhar com esse camarada. Então, o nosso apelo é para que a gente olhe para as relações, porque das relações desembocam transtornos mentais que podem acabar neste lugar, que é um lugar abismal, que é o do suicídio. Então, antes disso, é uma escala de pequenos sofrimentos que desembocam nos transtornos mentais, no burnout, nas depressões instaladas, todo tipo de desordem, tanto psíquica, emocional, quanto relacional e comportamental. Gina, nossa, que aula! Assim, só para a gente encerrar, eu acho que você traz um ponto muito importante, que é esse olhar para o ser humano. Se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, qual seria? Olha, que a gestão do nosso estresse, né, que é onde tudo começa, ela começa dentro da gente, no autoconhecimento. Então, se conheça, faça um movimento de lupa, de colocar sobre você. Todos esses números estão aí, mas a ideia é o quanto que eu posso barrar este número, o quanto que eu posso começar em mim. E uma das ferramentas mais importantes é o autoconhecimento e o que me realiza, o que me satisfaz. De você ter respeito consigo mesmo, porque quando eu não respeito a mim, eu não consigo respeitar o outro. E isso se chama sustentabilidade relacional. Primeiro consigo e depois operando essa higiene, operando essa limpeza, operando essa oxigenação com o outro. O doente adoece, o curado cura. Que nós sejamos tenhamos bastante clareza de quem nós somos, o que nós desejamos e o quanto é que a gente consegue chegar lá para a gente se realizar e para a gente puxar o outro junto com a gente, multiplicar o bem, multiplicar a saúde, multiplicar a vida. Maravilhoso. Gina, olha, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que tocou vários dos nossos ouvintes aqui. Agradeço demais a você, minha amiga. Agradeço a todos que acompanham a gente no programa e um ótimo restinho de tarde. Um grande beijo. Gina, muito obrigada. Um beijo a todos.